Eu sou capaz de apostar que vocês conhecem histórias de pessoas que fizeram pactos com o diabo. Eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e já falo sobre 5 livros que deram origens a essas histórias. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. Começo o vídeo aproveitando para convidar você a se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like e o seu joinha, porque vai valer bastante a pena o vídeo de hoje, quando vamos comentar e falar sobre uma história muito antiga da nossa humanidade, começada pelo menos lá na Idade Média, e que se alastrou tanto que hoje a gente desconfia que nenhum de vocês seja capaz de não conhecer uma história de alguém que tenha feito ou não um pacto com o diabo. Confere aí, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, seu joinha e bora ver aí então 5 livros bastante importantes e relevantes nessa história do diabo como personagem que corrompe as almas humanas e que faz acordos espúrios com pessoas em busca do saber e do conhecimento. Bora lá! E a lista de hoje justamente pretende trazer 5 livros muito importantes naquilo que é conhecido como narrativas do Pacto Fáustico. Um dos livros, inclusive, de uma importante pesquisadora, Jerusa Pires Ferreira, vai nomear estas narrativas como tecido fáustico. Em alemão tem um termo que a minha pronúncia certamente irá errar, mas Teufelliteratur, que é a literatura do diabo, também bastante popular lá naquele país, aliás, a Alemanha, aí, berço de todas as histórias fáusticas, ou pelo menos de grande parte das histórias fáusticas, que são relevantes até em razão do próprio mito se constituir diferente de alguns mitos, de uma figura supostamente real, de um doutor supostamente real, que era o Dr. Fausto, e que daí foi passando para as páginas da literatura. Então há essa desconfiança lá dos meados do século XV e depois adentrando ao XVI, desta figura, as histórias sobre este doutor que conhecia das magias, das alquimias e de tudo mais, foi se espalhando, e uma base de livros e de obras acerca dele foram sendo construídas, constituídas e escritas. E nós vamos começar a lista justamente por uma tradução, e aqui é considerada a primeira tradução para o português, desta obra original, e nós estamos falando da história original do Dr. Fausto, que é a história do Dr. Johann Fausto, e ela foi editada pelo Johann Spies na Alemanha, isto no século XVI, em 1587, e ela versa então sobre a história deste personagem com uma grande ânsia de saber, com a busca por todo o conhecimento humano, e que acaba fazendo aí um acordo, um pacto com o diabo. No caso da obra e das narrativas fáusticas, teremos aí a figura do Mefisto, do Mefistófeles, que é aquele agente corruptor desta alma humana. E o legal deste livro aqui, que na verdade ele é fruto de uma pesquisa publicada pela editora Filocália, ele foi traduzido e também com notas, e tem bastante notas da Magali Moura, que é a pesquisadora que trabalhou este texto anônimo do século XVI. Ela vai trazer aí várias informações relevantes e referentes a esse mito fáustico, e acima de tudo ela vai trazer aí o texto original, que é o leitor hoje do nosso presente, do nosso contemporâneo, vai ser divertido, porque é uma obra carregada das impossibilidades, é uma obra carregada das magias e dos efeitos que com certeza aí impulsionavam aquela mente medieval, aquela mente da Idade Média, não só a própria questão do pensamento do diabo, mas enfim, do demônio e de tudo mais, mas aquela procura por esse saber máximo, aquela procura também pela pedra filosofal, e aqui essa relação com os alquimistas. Então o texto original vai trazer isso, esse Dr. Fausto, que é a primeira narrativa constituída desse mito literário, e aí entrando para a literatura. Havia uma série de outras narrativas acerca do mito e do mesmo período, mas a obra do Spies, ela vai sendo colocada como a base do mito fáustico, que depois vai sendo trabalhado por outros autores, que inclusive falaremos no decorrer deste vídeo. E mais do que a procura, é uma obra divertida também, terão cenas, a gente pensando na história do Fausto e as suas
e seus elementos, ela é divertida. Uma outra questão da longevidade dessa obra e de tudo mais que ela é colocada, o Fausto do Spies, este editado por Spies, ele entra numa lógica de uma pedagogia protestante, né? Aqui o Fausto será castigado por este seu desejo de conhecimento e por esta aproximação ao diabo. Então esse é um elemento interessante, esta obra é vista dentro desse pensamento pedagógico de vender e trazer a lógica protestante envolvida nesse processo, e aí tem a questão, a obra internamente vai trazer suas referências tanto ao Papa e esse embate da Igreja Protestante e as ideias do Lútero com a narrativa, e isso vai ser bem legal. Também desta edição aqui, fruto de uma pesquisa acadêmica, é importante colocar o próprio texto que a Magali Moura vai trazendo do histórico desse mito, o histórico do Fausto e tudo mais. Então tem várias questões interessantes. As notas relacionadas à própria tradução e ao desafio dessa tradução são muito legais, e que com certeza, se você tem interesse na origem, na base dessas narrativas de acordo do diabo, de acordo com o diabo, você deve dar uma olhadinha nesse livro, que tem não só o próprio texto, mas as informações, o estudo bem interessante da Magali Moura, que vale a pena de dar uma conhecida e conhecer as bases dessa história, até porque, ao que eu venho lendo e trabalhando um pouco dentro desse mito, que também está relacionado um pouco à minha pesquisa, né, uma das características do mito do Fausto é justamente essa multiplicidade. Nós teremos alguns tipos de Faustos, né, na nossa literatura, e ele tem esse princípio, essa base aí, dessa lógica protestante, pedagógica, de sofrer uma penalidade, né, da penalidade sofrida aquele que se entrega à busca desenfreada pelo saber, mas aqui também as bases centrais e elementais do mito também permanecem. Então, para você que gosta de uma obra sobre acordos com o demônio, ou entender essa lógica das histórias disseminadas aí entre a população, porque o mito de Fausto me surpreende, ele é extremamente popular, as mais diferentes camadas sociais o conhecem e às vezes o reproduzem. A base desta narrativa aqui, ela se torna um elemento literário muito forte a partir da edição do Johann Spies, da história do Dr. Johann Fausto. Então, dá uma conferida e conhece aí, e aliás, vou colocar os links, né, vou tentar colocar os links aqui na descrição também do nosso vídeo, para você acessar as obras e conhecer. E uma lembrança importante, todas as obras citadas aqui, acho que a exceção da Jerusa Pires, que eu vou falar por último, e tem a resenha, tem o material e a discussão também lá no blog listasliterárias.com. Confere lá e veja a nossa resenha sobre os livros tratados nesse vídeo. E, logicamente, não poderíamos elaborar a nossa lista sem o famoso livro e poema de Goethe, Fausto, né? Esta é a obra que, enfim, vai transpassar o mito para a literatura, segundo o próprio João Barrento, que é um dos editores e tradutores desta edição aqui da Autêntica, né? Que é uma bela edição que temos aqui, que estou lendo ainda, quase no fim, do Fausto, do Goethe, que é uma obra densa e que vai estabelecer quase que a primeira relação direta que as pessoas fazem com o mito fáustico é com o mito de Goethe, até porque há um pesquisador, o Ian Watts, que ele vai estabelecer essa relação do Fausto de Goethe como um mito alegórico do homem moderno, né? Então o Fausto de Goethe representaria, assim, a essa lógica do pensamento do homem moderno, a partir dos seus dramas, dos seus anseios, dessa sua busca também pelo conhecimento e tudo mais, essa representação do homem moderno burguês transposto aqui através do Fausto de Goethe, que é um dos poemas mais conhecidos da literatura universal, certamente uma das obras e narrativas da primorosa literatura, né, alemã, e colocada aqui
de forma muito pungente, e não é, há um outro Fausto antes dele também para o teatro, que é o do Marlowe, né, que é visto como o Fausto mais titânico, mas aqui certamente quando as pessoas pensam em obra, em narrativa sobre acordos e pactos com o diabo, vai estar se referindo ou pensando ao Fausto de Goethe, a este poema, um poema que vai beber, vai ter essa bebida lá no Espias original, mas que vai ressignificando e trazendo outros elementos para o Fausto. E o Goethe também pode ser pensado como aquele Fausto que acaba influenciando os Faustos posteriores, né? Ele acaba sendo o Fausto que acaba instigando muitos dos Faustos posteriores a eles, muitos dos quais, inclusive, falaremos aqui na nossa narrativa, na nossa lista, no nosso vídeo também. Então, aqui, se é um Fausto clássico, se é um acordo clássico com o diabo que você procura, né, você vai encontrar no Fausto de Goethe, e talvez o Fausto que acabe consolidando, como o Barrento vai colocar, essa questão do mito literalizado, passado para as páginas da literatura. Então, quando a gente pensa em narrativas relacionadas ao Pacto Fáustico e aos acordos com o diabo, com certeza a gente está bebendo um pouco em Goethe. Ou seja, aquele seu amigo, aquele seu camarada que conta a história de alguém que é poderoso, cheio de poderes e conhecimentos e que teria feito um acordo com o diabo, certamente ele também, indiretamente ou diretamente, está bebendo um pouquinho no Fausto de Goethe. E falando em livros que o diabo gosta e livros que tratam aí a narrativa do Pacto Fáustico e do acordo com o diabo, temos mais um aí da literatura alemã, um livro com os rescaldos e resquícios da Segunda Guerra Mundial, e um livro que procura também fazer o entendimento da própria sociedade alemã a partir do Fausto de Thomas Mann, que a gente tem um narrador em primeira pessoa, que vai narrar a história de um determinado músico, o Adrian Leverkühn, que teria feito um acordo com o diabo, mas este é um livro que tanto o acordo com o diabo, tanto o pacto fáustico aqui presente, também está relacionado um pouco à desilusão, ao desamparo que fica a sociedade alemã no caldo aí, no rescaldo de duas grandes guerras. Então, o humanismo do narrador, a forma humanista como ele observa o mundo, em contraste com as coisas que se dão, também transforma esse livro numa análise do próprio pensamento alemão, da própria sociedade alemã e das ruínas que ficaram a partir da adesão da sociedade alemã às ideias totalitárias, a movimentos como o fascismo e ao nazismo, enfim. Ele também, este aqui é um romance muito interessante porque ele vai trazer esse processo histórico, ele vai ter essa relação com a história, ele vai também pontuar algumas questões da arte e da cultura, porque o meta aqui é muito forte, ele vai pensar tanto a arte, o Leverkühn também vai trazer nesse sentido alguns pensamentos a respeito de teoria da arte mesmo, de pensamento acerca de como construir a sua arte e as suas canções, e isso é um processo muito interessante dentro da narrativa. É uma narrativa complexa que nos demanda muito e que nos demanda inclusive mais de uma leitura, uma narrativa que você também, mais uma vez reforçando, encontra resenha lá no blog listasliterárias.com, e uma obra que constitui mais um dos alicerces e dos tijolos bem resistentes e fortes deste conjunto de literatura que é chamado de conjunto da literatura do tecido fáustico ou das obras fáusticas, que vão discutir e tratar os pactários com o demônio, né? Esta sedução do pacto com o demônio e as influências que isso também traz. O livro de Thomas Mann é mais uma e interessante, de pontos relevantes da história nossa, da história global e tudo mais, são trazidos aqui nessa narrativa, e o Fausto ele vai ter sempre essa possibilidade de nos abrir portas para o entendimento das nossas próprias sociedades, das nossas próprias posturas, tanto no Fausto do Goethe e tantos outros Faustos, como aqui no Fausto de Thomas Mann. Mais um livrinho aí, portanto, né, destas narrativas pactárias com o demônio. E o que vimos até aqui nos demonstra que as narrativas do Pacto Fáustico, as narrativas
do acordo de seres humanos com o diabo, né, são muito presentes na literatura, especialmente na literatura alemã, mas também no teatro, né, no drama. A gente vai ter o inglês Marlowe também trazendo um Fausto bastante relevante, um Fausto que se espraia também pela Europa. E a gente poderia pensar, mas será que este mito, será que as histórias fáusticas chegam até o novo continente, que é a América? Será que essas narrativas fazem sentido para quem mora aqui numa América Latina? Enfim, mas aí a gente chega a um livro brasileiro que há uma dezena de estudos, há uma dezena de trabalhos que vão tratar não só da aproximação, às vezes, dele com o próprio romance de cavalaria, que é uma das bases do romance moderno, mas também com a narrativa do Pacto Fáustico, e há ótimos textos, entre eles O Homem dos Avessos, do Antônio Cândido, entre outros pensadores que vão observar a natureza pactária de Riobaldo de Grande Sertão Veredas. Certamente Grande Sertão Veredas é aquela narrativa, ainda que na literatura brasileira nós defendemos que, por incrível que pareça, a gente tem uma aproximação muito grande com o diabo, com o demônio na nossa literatura. Os nossos autores às vezes conseguem se entender mais a partir do aspecto do diabo do que propriamente de Deus. A gente vai ter uma série de narrativas a respeito disso, especialmente um autor que eu gosto e que eu curto e que eu pesquiso, que é o Lourenço Mutarelli. Nós vamos ter este entendimento do diabo maior que o entendimento divino, inclusive, mas aqui dentro dessas narrativas pactárias, dessas narrativas de acordos com o diabo, nós vamos trazer certamente o romance nessa linha contemporânea que se torna um dos mais estudados nesse aspecto, né? Porque a gente poderia lembrar Noites na Taverna, que tem alusões fáusticas. O próprio Machado de Assis, na literatura brasileira, faz alusões ao Fausto de Goethe. A gente vai ter também aí o próprio Macário, né, que a peça Macário também é um exemplo interessante aí de um processo fáustico, mas vamos ficar na nossa lista de livros que o diabo gosta, ou livros com pactos com o diabo da nossa literatura, com Grande Sertão Veredas, porque certamente dentro do imaginário coletivo e social, Grande Sertão Veredas é aquela obra, se a gente pensar assim, se alguém chegar para você e me perguntar, pedir, me indica uma literatura brasileira que tenha um pacto, um acordo com o diabo, provavelmente a primeira lembrança que virá à mente e à tona é Grande Sertão Veredas, porque toda a dúvida do romance, toda entre a natureza e a identidade de Adorim, é claro, a grande dúvida que permanece ao leitor, se a gente tem grandes dúvidas na literatura brasileira, como aquela Capitu traiu ou não, que até faz menos sentido, aqui da mesma forma vai se estabelecer aquela dúvida ao leitor se Riobaldo pactuou ou não com o diabo, e essa é a questão toda deste narrador que vai conversando ao longo do romance com o seu narratário, com este senhor que o visita por alguns dias na sua fazenda, e a dúvida se fortalece inclusive a partir da grande penalidade que ele venha a sofrer, que não a morte como alguns outros Faustos, como nós vamos observar tanto no Fausto original como em outros Faustos, né, o castigo pela morte, no Johannes Pias, por exemplo, primeiro livro que a gente fala aqui no vídeo, o corpo destroçado como a cobrança do diabo feito a Fausto. Aqui talvez no Reobaldo, né, a cobrança seja ainda mais doída, a cobrança seja ainda mais atroz, que é ao momento que ele reconhece a Adorim enquanto uma moça, e a partir disso ele vai passar o restante da sua vida talvez se penalizando, se punindo pelos momentos do tempo do amor proibido e impossível que ele julgava no cangaço. Então há uma culpabilidade, há uma penalização do Fausto de Guimarães Rosa, que nesse caso é Reobaldo, muito forte e muito atroz, talvez mais do que a própria dilaceração corporal, como ocorre aí em outros Faustos. Então uma ótima narrativa, e uma narrativa que aí a gente tomando para a literatura nacional é bem interessante e bem importante, porque ela vai nos trazer aspectos muito nacionais da nossa relação com o diabo, e as próprias, uma das formas legais do livro são as tantas formas que nós
nomeamos o coisa ruim, o capeta, o timbó, o bode preto e por aí vai. Então, certamente para quem curte narrativa sobre acordos e pactos com o diabo, Grande Sertão Veredas é uma leitura, a despeito do desafio que é ler Grande Sertão Veredas, né? Uma leitura essencial nesse sentido. E eu poderia fechar o vídeo com mais tantas obras, mais tantas outras narrativas que internamente elas se constituem a partir do Pacto Fáustico, mas gostaria de convidar vocês a conhecerem este livrinho aqui, que até foi adquirido em sebo. Por quê? Porque o Fausto no Horizonte, da Jerusa Pires Ferreira, é material de estudo dessa pesquisadora, e ele é interessante porque ele nos dá uma abordagem desse mito, e aí uma coisa que eu acho bem legal bastante, e tem a ver com o começo desse vídeo, que é justamente o fato dela nos demonstrar a popularidade do mito de Fausto entre nós. Aliás, boa parte do trabalho dessa pesquisa não será centrado nessas obras clássicas e canônicas da literatura fáustica, mas muito dentro de como o mito se reproduz, se solidifica a partir de pequenos poemas e também da literatura de cordel. E com isso a gente consegue perceber por que tem tanta enraizamento desse mito entre nós e na nossa cultura popular. E este livreto e esta obra, com algumas cartilhas e algumas imagens também dessas obras de cordéis, vão dar um pouco conta desta capilaridade, digamos assim, das narrativas e do mito fáustico entre nós. E aí é justamente isso que torna este mito um tanto quanto interessante dentro da provocação do começo do vídeo, que é como esse mito está próximo de nós, que nós o compreendemos e nós conseguimos ver. Aliás, um mito que não raro tem sido evocado à direita e à esquerda quando a gente pretende demonizar o inimigo, o outro. Eu tenho visto que muitas vezes as pessoas estão colocando assim porque o fulano é satânico, porque fez um pacto cultinhoso e por aí vai. Então vejamos, esse mito permanece ao mesmo tempo que, independente se você tem acesso a uma autoliteratura, uma erudição literária, como a leitura de um Fausto de Goethe, ou mesmo de um Fausto de Thomas Mann, você conhece e compreende um mito porque às vezes na rua do bairro, no chão da sua fábrica, enfim, onde você esteja, você escutou ou ouviu falar de alguma narrativa fáustica, e geralmente ela está muito mais próxima até lá da tradição e da origem do Johannes Pies, né, como uma questão pedagógica, de ensinamento pedagógico sobre a curiosidade, sobre o conhecimento. E aí o mito fáustico tem essa questão de ser quase que um freio a esse conhecimento, né, e a essa busca desse saber incessante. E aí nesse livrinho aqui da Jerusa Pires a gente vai ter estes relatos populares, especialmente na literatura nordestina. Arraigada, a literatura nordestina nos traz muita coisa das bases medievais da Europa, e eu acho isso fascinante, né? Inclusive, também dentro da literatura gauchesca nós vamos encontrar esses exemplos e alguns poemas gauchescos, e isso é bem legal. Por isso eu acho que se alguém tem interesse de conhecer, e inclusive o livro da Jerusa, não que diga isso, mas ele vai nos trazer como exemplo aquilo que o próprio Antônio Cândido vai colocar da nossa aproximação, que independente do que a gente pense ou não sobre literatura, ou das nossas próprias concepções de literatura, esse livro demonstra que a literatura está muito próxima de nós vivemos a partir desse processo da fabulação, e talvez dentro desse processo da fabulação, o mito fáustico, os livros sobre acordos e pactos com demônios, seja um grande exemplo de como todo sujeito, esteja ele dentro de uma biblioteca ou não, é capaz de reconhecer e identificar um mito que aqui entre nós vive pelo menos desde o século XVI, né? Porque esta é mais ou menos o consenso da origem do mito fáustico, retomando a essa Idade Média, esse período, né? Século XV começa a florescer, século XVI se consolida, e aí vem o próprio livro do Johannes Pies, e aí vai produzindo uma série de narrativas que em determinado momento afloram mais ou menos, né, nessa coisa que neste livrinho aqui a Jerusa Pires vai chamar de tecido fáustico, ou seja, um grande tecido de obras infindáveis que tratam da nossa relação, da nossa curiosidade e também da nossa pedagogia, e aí nos mais diversos objetivos e sentidos da pedagogia, que se mostra
as narrativas fáusticas, as narrativas de livros como o diabo gosta, de livros que o diabo gosta, ou seja, né, livros que tratam deste pacto fáustico do acordo dos homens com o diabo. Alguns deles são penalizados, há o livro de Logro, onde o humano, e aqui, isso aqui é legal até nesse livrinho aqui, que tem as histórias do Logro, do diabo também, que são interessantes, porque a gente vai ter uma outra vertente fáustica que vai ir na questão do Logro do diabo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desta lista, que vocês tenham achado interessante. Vocês podem comentar se já leram algumas dessas obras, se conhecem, se leram, se têm interesse. Enfim, deixem nos comentários aqui abaixo no vídeo. Também, se curtiram este material, né, desde que não tenham medo do diabo ou do pacto, né, talvez aí se esse canal aqui, logo se esse canal chegar a muitos milhares de seguidores, quem sabe alguém vai dizer que também somos um pactário, né, vai saber. O mito, ele é bastante persistente. Se inscreva aí no canal, compartilhe, enfim. Deixe o seu like, o seu joinha e vamos em frente. Até mais, até a próxima.